Bem-vindas e bem-vindos a este encontro com Frei Beto, tendo como tema Fomes do Brasil e Esperanças de Futuro. Então, como presente da noite, nós cumprimentamos nosso palestrante, Frei Beto, que nos presenteia com sua presença. Por isso, convidamos o Frei Beto, junto com a Marisa e com a Silvana e a Rita, que venham até o palco. Saudações às autoridades e aos representantes das entidades e dos movimentos sociais. São esses movimentos e essas entidades que também direcionam os olhares da sociedade para um futuro mais humano e solidário. A vinda de Frei Beto a Caxias do Sul tem um sentido simbólico importantíssimo, pois remete aos anseios e às expectativas de quem luta pelo amor e a justiça e a democracia. Estamos aqui porque acreditamos na luta transformadora, a luta do cristão engajado na vida da sociedade, onde a educação de uma nova consciência social é imprescindível. Frei Beto está aqui porque sempre foi um educador cristão e ecumênico, e nós, as entidades de movimentos sociais e pastorais, nos unimos para trazê-lo, para fortalecer e comprometer ainda mais nossa crença e nossas ações para um mundo mais humanizado. Esse evento é uma promoção das entidades, movimentos pastorais, sociais que compõem o fórum. Vou pedir licença à plateia para fazer a leitura dessas entidades. Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente Natural, AFAPAM, Associação dos Amigos da Maesa, Centro de Estudos, Pesquisa e Direitos Humanos, Coletivo de Comunicação Alternativa, Cooperativa Econativa e PRS, Comunidades Eclesiais de Base, CEPERS, primeiro núcleo, CUT, Central Única dos Trabalhadores RS, Escola de Formação Fé, Política e Trabalho, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Sindicerve, Sindicato dos Professores de Caxias do Sul, Simbro Caxias, Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado da Serra, Sintep, Sindicato de Fiação e Tecelagem de Galópolis, Sindicomerciários Caxias do Sul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves, Citracom, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bento Gonçalves, Sindicerp, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de IP, Sintraf, União das Associações de Bairros. Nesse momento, nós temos assim já uma cultura diante do movimento que se tem reiniciado em Caxias do Sul, e para isso eu convido a Angelista e a equipe para conduzir a mística desse momento.
Boa noite. Que a nossa luta nunca esteja desvinculada da consciência de que o sagrado habita todos os seres criados por Deus. Que as nossas mãos tratem tudo e todos com dignidade, respeito e a clareza de que cada ser tem o direito de cumprir sua missão neste mundo. Temos muitas fomes. Que saibamos escolher os alimentos que nutrem e transformam. Escolhamos o amor, a justiça, a solidariedade, a compaixão e a partilha. Acompanhemos. Esperanças que nos transformam. Cuida do céu, cuida do ar, cuida do sol e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar, cuida também dos animais que tanto bem eles nos fazem. Cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador, foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida da vida, cuida de nós, cuida da terra. Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a vida no planeta.
receberemos um pão. E agora, numa mão teremos um pão e na outra vamos nos abraçar. Abraça o irmão que está do teu lado. Depois dos pães distribuídos, né? Dia de Santo Antônio hoje. Então, agora vamos conhecer um pouco do currículo de nosso palestrante. Para isso eu convido a Rita Casiraghi para fazer a apresentação. Vou pegar aqui, peguei. Olha só que responsabilidade, né? Fazer a apresentação do Frei Beto. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Primeiramente, né, muito obrigada por vocês terem, pela disposição, né, de sair de casa numa noite fria e chuvosa como esta, para vir aqui participar dessa conversa com o Frei Beto. O Frei Beto é bastante conhecido, né, por todos nós, mas eu vou apresentar alguns dados do currículo, mais alguns dados do currículo dele. Então, Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido por Frei Beto, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É frade dominicano, teólogo, jornalista e escritor. É militante dos movimentos sociais e das pastorais, defendendo a teologia da libertação. Ocupou a função de assessor especial do presidente Lula entre 2013 e 2004, coordenando o programa Fome Zero. Portanto, é uma pessoa que conhece muito bem o tema proposto para o encontro de hoje. Frei Beto escreveu 73 livros, acho que agora 74, porque me parece que tem um novo ali na mesa sendo vendido. Editados no Brasil e no exterior também. Através da literatura, ele conquistou alguns dos maiores prêmios nacionais, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio Juca Pato. Recebeu também prêmios e distinções internacionais, como título de doutor honoris causa, concedido pelas universidades de Havana e Universidade José Marti de Monterrey, no México. Na Costa Rica, foi condecorado com a Medalha Universidade Nacional, em reconhecimento por seu legado que tanto tem influenciado a arte e a educação e outras formas de expressão e pensamento da humanidade, principalmente na América Latina, além de propagar uma cultura de paz, respeito à terra e à vida humana. Frei Beto pode até não parecer, né? Mas nós, e assim como o senhor, que desejamos um mundo melhor, um mundo diferente do que está aí, queremos muito lhe agradecer por acolher o nosso convite e dizer que o senhor é muito bem-vindo a Caxias do Sul. Então nós queremos pedir à ex-deputada Marisa Forno Dalla Vecchia, que além de ex-deputada, militante dos direitos humanos, sendo uma das fundadoras do Centro de Estudos, Pesquisa e Direitos Humanos e militante da Juventude Estudantil Católica. Nesse momento, a Marisa usa a palavra.
Boa noite. É com muita alegria que nós estamos nessa noite, porque somos movidos pela crença, mas pelas ações. E crenças e ações que têm uma direção política, baseada nos princípios do Evangelho. E o Frei Beto é essa expressão de vida. E nós queremos lhe agradecer, Frei Beto, como agradecer a todas as pessoas que aqui estão, as pessoas que não puderam vir, as pessoas que foram, inclusive, assustadas por não estarem, mas nós sabemos que a luta pela transformação de uma nova consciência educacional é uma condição de transformação da sociedade. E estamos num espaço de educação, estamos num espaço da crítica e da construção de um conhecimento que transforme esta mesma realidade. E quero dizer a todos os que estão participando que a sua vinda, Frei Beto, ela é uma oportunidade de nós fortalecermos uma organização social popular em Caxias do Sul, que ela é formada por sindicatos, pastorais, por movimentos, porque nós acreditamos que juntos nos tornamos fortes depois de toda essa situação econômica, política, social, cultural, ambiental e espiritual do país. Este, portanto, é o momento de discutir as nossas fomes, que não é só a fome da comida, mas é a fome de muitas outras condições de vida que precisamos alimentar. E o Frei Beto, por sua história, ele testemunha o que ele diz. E é por isso que nós trouxemos. Porque quem só diz e não faz, não tem a crença e a confiança na sua própria expressão humana. E o Frei Beto, vocês sabem que ele foi preso quando jovem, e eu me dou direito de como possivelmente esteja entre os jovens há mais tempo dessa casa, próximo à sua juventude. Enquanto ele estava preso, ele foi preso, inclusive, porque lutava pelo compromisso enquanto jovem estudante da Juventude Estudantil Católica. E eu, nessa época, também estava na Juventude Estudantil Católica na nossa diocese. E uma irmã dominicana, a irmã Virgínia, foi a grande estimuladora da formação de jovens cristãos pelo Brasil afora, porque ela era a nossa assistente nacional. Então, nós devemos aos dominicanos, na sua pessoa e da irmã Virginita, a história de muitos jovens que acreditaram que vale a pena uma luta transformadora da sua vida e que tem, como o senhor diz numa das suas obras e na sua história, nós somos discípulos de um perseguido que, por acreditar num processo de transformação e pôr em discussão o reino físico vivido na sociedade daquele tempo, ao anunciar um novo reino, que era o reino de Deus, ele foi sacrificado na cruz. Mas ele também é fonte de esperança, e porque ele é fonte de esperança que nós estamos aqui, porque ele é ressuscitado a partir da nossa própria prática social. Obrigado por estar aqui conosco, por ser, mais uma vez, um testemunho, um ser humano que testemunha a sua fé na prática e a sua esperança, alimentando as fomes para que elas sejam saciadas com o conteúdo de vida, com o significado da vida e com a consciência de uma educação transformadora nesse momento da história brasileira. Sabemos que não é fácil, mas nós nunca podemos desistir, porque a desistência só é própria de quem não tem coragem de lutar. E nós estamos aqui porque temos essa coragem, este sonho e esta capacidade de levar a transformação à frente. Muito obrigado por estar, em nome de todos que nos juntamos aqui. Então, agora nós temos a Silvana também, né, que faz parte, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Caxias do Sul,
diretora da CUT-RS, secretária de Assuntos Jurídicos da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público. Silvana, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite ao Freiberto, a Marisa. Agradecer mais uma vez a presença aqui, acho que ela traz para nós esperança. E traz também um pouco de reflexão. Mas agradecer principalmente a cada um e a cada uma que estão aqui, e que estão aqui para ouvi-lo, que estão aqui para refletir, que estão aqui também para utilizar este momento como uma forma de ensinamento e de mudança da nossa realidade, que aceitaram o convite e o desafio, e que são as testemunhas vívidas de nós construirmos um mundo melhor. Um mundo onde a gente possa ter diferenças, ter divergências, mas que as nossas diferenças não se construam a partir da sobreposição de um sobre o outro. Que não seja uma desigualdade. Que nós sejamos respeitados pelos que somos. E que nós possamos construir uma sociedade de liberdade e de justiça. Mas para isso precisamos construir e conhecer muito que momento estamos vivendo. O que nós queremos nesse momento, como vamos construir essa esperança. Então, obrigada por estarem aqui. E em nome de todos os que organizaram e que acreditaram nessa aventura que construímos juntos, apesar das nossas diferenças, né, nós acreditamos que é possível encontrarmos consenso e trazermos experiências e pessoas que venham aqui testemunhar formas diferentes para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Queremos também agradecer muito à Universidade de Caxias do Sul. A Universidade de Caxias do Sul, que mostrou que é uma universidade comunitária neste ato, quando nos acolheu e acolhe essa atividade, num espaço que é de educação, que é de diversidade, e que ela soube, num momento difícil, dizer a esses caxienses todos que estão aqui, presente, e abriu as suas portas. Então, o nosso agradecimento, porque isso significa muito para nós. Significa muito podermos estar aqui refletindo e podermos ter esta noite. Porque nós não desistimos nunca. Porque temos esperança. O medo nos paralisa. A esperança nos faz lutar. Nos faz encontrar caminhos. Mas esses caminhos precisam termos mais pessoas ao nosso lado. Porque não é um caminho solitário. É um caminho que se faz junto. Por isso, um bom momento para todos nós nesta noite e que possamos juntos construir caminhos de justiça, de liberdade e de democracia. Muito obrigada. Então, antes de passar a palavra ao nosso palestrante, queria fazer uma pequena e grande recomendação, né? O Frei Beto tem os livros aí, né? Ele traz no MOOC esses livros, né, para toda a palestra e tal, ele organiza, então o pessoal colabora para a venda. Então, quem quiser, né, depois do final da palestra, ele vai estar aí também fazendo os autógrafos. E ele recomenda, e nós recomendamos, né, ele pediu, solicitou, como ele tem um problema de coluna também, né, então ele vai ficar sentado. Então, se alguém quiser tirar fotografia com ele, nesse momento, ele vai ficar sentado. Agora, se querem fotografia de pé, é depois de fazer a venda dos livros, né, Beto? Para daí ele não cansar muito. E recomenda também que os livros seriam, né, talvez não tão valorosos, mas mais baratos, se vocês fizessem o pedido por Frei Beto, tudo junto, né? Com 2 T's, freibeto.org. Então tem os livros em casa, com correio e tal, num preço bem acessível, né? Recomendação feita. Beto, é contigo, até a hora que tu quiser. Boa noite a todos e a todas, e agradeço vocês terem vindo aqui esta noite, que vocês consideram friorenta. Eu sou de uma família que não sente muito frio. Tinha
Tenho 2 irmãos que nunca tomam banho quente, não importa a temperatura que faça, em qualquer lugar. Eu também sou um pouco assim, por mais que falem comigo, olha, prepare-se porque está fazendo muito frio. Eu sempre acho que o frio está muito aquém do que descreveram. E também essa noite aqui eu tive a mesma sensação. Para mim não está tão frio assim, mas eu acho que é um problema de térmica a ver com o meu DNA. Né? Não tem nada a ver com a situação objetiva. Então eu quero agradecer muito vocês terem vindo, agradeço especialmente as entidades e movimentos sociais e pastorais e sindicais que colaboraram com a minha vinda, fizeram o convite, mobilizaram o público. Agradeço de maneira muito carinhosa, especial, a Universidade de Caxias do Sul. Falei ao telefone com o reitor Gelson Reg, exato, falei com ele há pouco e ele está se recuperando de uma cirurgia, pediu desculpas por não poder estar presente, mas foi muito acolhedor. E de maneira especial, esses 4 anjos da guarda aí que cuidaram mais especificamente da minha vinda, né? A Rita, a Marisa, a Silvana e o Monteiro. Agradeço muito o acolhimento. Mas eu quero também agradecer a essa associação de pais que fez um abaixo-assinado. Eu não imaginava, sabe, que a Folha de São Paulo hoje publicasse essa história, o Globo. O dia inteiro eu passei atendendo rádios, jornais, sabe, vários convites para entrevistas em lives, não sei o quê. Eu não imaginava nada disso, né? E esse pessoal, enfim, me prestigiou. A palavra é essa, né? Agradeço. Primeiro porque eu estou acostumado a quem não gosta de mim. Estou muito acostumado a isso. Né? Eu tenho uma opção de vida muito clara. Eu não preciso nem falar, porque está nos meus livros. Basta ler o que eu escrevo, meus artigos. Enfim, as pessoas não têm. Se há uma coisa que ninguém se engana, é a respeito das minhas concepções. Às vezes as pessoas têm uma imagem um pouco equivocada da minha figura física. Eu me lembro que um dia na prisão, né, em plena ditadura, numa cela e fama de terrorista, um coronel entrou lá no presídio Tiradentes e foi lá na minha cela, aí ferrolhos para cá, chaves para lá, abriram a cela, ele olhou para mim e falou: mas você que é o Frei Beto? Eu falei: sim, coronel, por quê? Que decepção. Eu falei: mas decepção por quê? Eu imaginava um homem de 1,90 m, queixo quadrado, cicatriz no rosto. Falei: pois é, vocês criam essas famas aí e depois ficam decepcionados, né? Enfim, eu sou uma pessoa muito mais saudável do que a imagem que os meus inimigos criam. Felizmente, graças a Deus. Mas também agradeço às irmãs do Colégio São José, embora eu tenha associação de pais, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender. As irmãs um pouco por uma razão muito simples. As irmãs de São José, quando eu fui preso pelo DOPS de Porto Alegre, em novembro de 1969, eu fiquei um mês no DOPS de Porto Alegre antes de ser transferido para São Paulo, onde eu fiquei 4 anos preso em 8 prisões diferentes. Os meus pais vieram a Porto Alegre para poder me visitar e eles ficaram hospedados graças às irmãs de São José, que acolheram, portanto, foram muito solidárias, deram muito apoio. Então, eu só lamento essa maneira como elas fazem isso, né, por pressão dos pais. Agora, eu espero
em Deus. E esses pais e essas irmãs que me criticam na nota, aliás, tem uma frase na nota muito curiosa, né? Me criticam por ser militante de movimentos pastorais e sociais. Coitado do Papa Francisco. Não eu, mas coitado do Papa, que sempre foi militante de movimentos pastorais e sociais. Pois bem, eu espero que a boa educação que eles dão aos seus filhos seja uma educação de quem não tem racismo, de quem não tem homofobia, de quem não seja misógino em respeito às mulheres, de quem tenha respeito aos mais pobres na rua e não trate como se fosse um incômodo, uma coisa que cheira mal e etc. Eu espero que seja essa educação cristã que estejam dando a essas crianças e jovens, né? Que eles estejam comprometidos com Jesus, com os mais pobres. Eu tive fome, me deste de comer. Que eles estejam comprometidos com uma sociedade de justiça, de integração, sem desigualdade social, sem aberrações como esse país de dimensões continentais que nunca conheceu uma reforma agrária, e tanta terra sem gente, tanta gente sem terra, e por aí vai, né? Então eu espero em Deus que isso seja o objetivo da educação deles na família e na escola. Pois bem, vamos começar, já que propuseram o tema da fome, né? Um escritor cubano chamado Onélio Cardoso, ele diz uma frase muito interessante, que eu no Fome Zero usei muitas vezes. O ser humano tem duas grandes fomes, a de pão e a de beleza. A primeira é saciável, a segunda é infindável. E na verdade é isso, né? Nós precisamos do pão nosso, que é a fome de pão, mas precisamos do Pai nosso, que é o sentido que nós imprimimos à existência, né? E essa é infindável, é uma fome insaciável no sentido da vida. E quando eu me deparo com o Evangelho, eu fico muito impressionado com esse fator de como, na prática de Jesus, não houve nenhuma separação entre a sua atividade pastoral e a sua atividade social. Jesus não fazia essa distinção, até porque a única maneira de um cristão amar e servir a Deus é amando e servindo ao próximo. Não há outra maneira. Ou seja, aquele que acha que ama a Deus e não ama ao próximo, diz a carta de Tiago no Novo Testamento, pecou porque mentiu, né? Ou como diz o próprio Jesus, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai qual é? É o capítulo 25 de Mateus. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu tive refugiado, me acolheste, estive doente, me visitaste, preso, me libertaste. E muitos haverão de perguntar, quando foi, Senhor, que eu te vi com fome, com sede, refugiado, oprimido, né? Alguns dirão, nem fé eu tinha. A cada vez que fizeste isso a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Na prisão, cercado de comunistas ateus por todos os lados, eu dizia a eles às vezes vinham perguntar, Beto, mas eu não entendo como é que você pode ser um revolucionário e ao mesmo tempo ter fé em Deus, me explica isso. Eu falo, olha, nós vamos ter tanto tempo na vida eterna para vocês entenderem isso, que agora a gente tem que saber como é que vai combater a ditadura. Ah, mas como é que você sabe que eu vou para o céu? Eu falo, eu sei não, tenho certeza. Porque vocês serão aquelas pessoas que no capítulo 25 de Mateus, Jesus diz assim, né?
cada vez que fizeste isso a um desses pequenos, a mim fizeste. Vocês vão se deparar por serem salvos pelo 8º sacramento, que é o sacramento da ignorância. E outro detalhe, a fé não é um dom universal, o amor é. Não há um episódio de milagre de Jesus nos evangelhos em que ele exija da pessoa que vem pedir a ele um milagre, como a mulher cananeia ou o centurião romano, primeiro você tem que crer no que eu estou pregando. Nenhuma vez. E mais, Jesus elogia a fé. Ele sempre coloca o protagonismo do milagre naquele que é beneficiado e não nele, Jesus. A tua fé te salvou. Para dizer o quê? Que para ele a dimensão mais profunda da fé é a expressão do amor. Se há amor, aí há fé. Tanto que uma palavra forte na relação amorosa vem da etimologia de fé, que é fidelidade. As duas palavras, fidelidade e confiança é com fé. Elas decorrem do prefixo fé. Então, a prática do amor é o que nos salva. Ela que é determinante, ainda que a gente não creia. Porque tem muita gente que crê e não ama. Ou seja, são idólatras. Não tem consciência que são idólatras. Talvez também sejam salvos pelo sacramento da ignorância. Mas são idólatras, porque, sabe, como é que você crê e não vive aquilo que é o conteúdo da sua fé? Ou seja, há muitas pessoas que têm fé em Jesus. Ótimo. O difícil é ter a fé de Jesus. Esse é o desafio. Aí é outra coisa. Ter a fé de Jesus é um grande desafio. Pois os evangelhos tratam muito explicitamente da relação de Jesus com a questão social da fome. E um desses episódios está descrito por Marcos. Eu falo de Marcos por duas razões. Primeiro, porque dos 4 evangelhos foi o primeiro a ser escrito. Portanto, o Jesus mais histórico que nós podemos conhecer está no Evangelho de Marcos. Os evangelhos de Mateus e Lucas, hoje um editor poderia dizer que são plágios de Marcos, e é verdade, né? Basta dizer que o evangelho de Mateus tem pelo menos 600 versículos copiados de Marcos. Tem de outras fontes também, mas basicamente de Marcos. E Lucas, mesma coisa. Já João não, João é mais original, mas foi o último evangelho a ser escrito. E nesse evangelho de Marcos, há um episódio que a gente está careca de tanto escutar em missas, em catequese, em movimentos pastorais, mas muitas vezes, e essa é uma grande falha da tradição cristã, escutamos o texto sem conhecer nada do contexto. E quem estuda literatura sabe disso. Tanto mais se conhece o texto, quanto mais se conhece o contexto em que aquele texto foi produzido. É um triângulo. Texto, contexto, e daí a gente tira a motivação, o pré-texto. Né? Esse é o triângulo da análise literária. Um exemplo. Quem conhece mais a obra do Érico Veríssimo? Um búlgaro, um alemão ou um gaúcho? Evidente que é um gaúcho. Por quê? Porque o gaúcho ele vive no contexto em que o texto foi produzido. E quem conhece melhor a obra de Goethe? O alemão ou o gaúcho? Evidente que é o alemão. Pela mesma razão. O problema é que as nossas igrejas não costumam, principalmente a católica, as protestantes ainda fazem muito mais e melhor do que a católica.
que é o ensino bíblico. A católica realmente não faz esse tipo de atualização bíblica dos seus fiéis. Pelo contrário, né, a gente faz a catequese na infância e depois passa a vida encontrando adultos que têm fé com conteúdo infantil, porque nunca houve atualização catequética. Eles nunca tiveram oportunidade, não é culpa deles, é culpa da igreja. E que é culpa da igreja por uma questão de poder, chamado, algo que o Papa Francisco tanto combate, chamado clericalismo. Né? A doença senil do clero, o clericalismo, ou seja, na medida em que eu, como sacerdote, não ensino o contexto para vocês, o poder fica comigo. E vocês não podem sequer me questionar, porque só eu tenho o conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, os leigos na igreja não se propicia ao laicato uma formação bíblica, teológica, consistente. Aliás, nem as religiosas, que é um escândalo na igreja, nem as religiosas. Eu não entendo como é que uma mulher ingresse numa congregação religiosa, passa anos ali sem fazer um curso de teologia. Para mim é absolutamente incongruente. É a mesma coisa que, sabe, você passa anos numa oficina mecânica sem nenhum carro, sem nenhuma instrução em mecânica. Você está lidando com aquilo dia e noite, né? Então eu vou ler esse texto aqui, porque mostra bem qual foi a atitude de Jesus diante da fome e diante da questão social e política. Está no capítulo 6 de Marcos. Quando Jesus saiu da barca, viu uma grande multidão e teve compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Vejam bem a ideologia dos discípulos. O povo tem fome. Isso não é problema nosso. E propõe a Jesus: despeça esse povo, porque já é tarde, estão com fome, e que possam ir às aldeias e povoados comprar o que comer. Quantas vezes a gente vê isso na igreja, né? A igreja não tem nada a ver com a fome do povo, com a falta de moradia, com a falta de saneamento, com a falta de educação, com a falta de saúde. Isso é problema do governo, ou quem sabe da iniciativa privada, mas nós não temos nada a ver, nós temos palavras de vida eterna. Aliás, quando eu era criança, na minha paróquia tinha um cofre para recolher dinheiro, né? Claro, na igreja, escrito uma plaquinha em cima: para as almas. Até hoje eu fico me perguntando como é que elas recebiam o dinheiro. Até hoje eu me pergunto. Já perguntei ao gerente do meu banco se as almas têm conta lá. Falou que não, né? Eu sei como é que chega lá para as almas, né? Mas tinha lá na minha paróquia, em Belo Horizonte. Qual foi a reação de Jesus diante desse ato ponço-pilatiano dos discípulos, lavando as mãos diante da fome do povo? Vocês é que têm de lhes dar de comer. Não fujam, não. Isso é um problema nosso. O pessoal está com fome, isso é um problema nosso. Deem de comer a eles. Os discípulos perguntaram: devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? É aquele raciocínio. Não, eu tenho muito a pena dos pobres. E o dia que eu ganhar sozinho na Mega Sena, pelo menos aqui no meu bairro, não vai ter um morador de rua. Eu vou
propiciar condições de vida para todos eles. Minha avó dizia, nunca vi alguém que ganhasse na loteria e ajudasse os pobres, né? Antes de ganhar, as pessoas prometem mundos e fundos, mas depois que ganham, por quê? Porque tem um princípio filosófico que a gente aplica na educação popular, que é quase um dogma. A cabeça pensa onde os pés pisam. Quando a gente muda de lugar social, a gente muda de lugar epistêmico. É muito fácil falar que a gente está comprometido com os pobres, enquanto a gente não ganhou sozinho na Mega Sena, sabe? Enquanto a gente não está numa outra situação, né? Mas quando a gente muda de classe social, é a síndrome do motorista de táxi. Lá em São Paulo, você vê o sujeito que veio do mundo lascado, lá de Minas, do Nordeste, do Mato Grosso, mas porque tem um táxi, ele já se acha um milionário, né? Acha que, sabe, os outros são pobres porque não batalharam como ele, a meritocracia estadunidense. Então, os discípulos foram perguntar essa história, olha, a gente tem pena de quem tem fome, mas nós não temos dinheiro. Se tivesse mais recursos, a gente acabaria com a fome. É um horror isso. É um horror pelo seguinte: o que o mundo gasta em guerra, em armamentos bélicos, e a ONU precisa apenas de 500 bilhões de dólares para acabar com a fome no mundo, que atinge quase 1 bilhão de pessoas hoje. Só os Estados Unidos gastarão este ano de 2023 700 bilhões de dólares em armamentos. Só os Estados Unidos, que tem 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Agora, procura na internet quantas bases militares os chineses têm espalhadas pelo mundo. Satisfaça a sua curiosidade. Os Estados Unidos têm quase 800. Então é um escândalo. A FAO sabe que hoje tem quase 1 bilhão de pessoas com fome crônica e nós somos atualmente 8 bilhões de pessoas nesse planeta. E esse planeta produz alimentos para 12 bilhões de bocas. Então não falta alimento, falta justiça. O Brasil tem 33 milhões e 100 mil pessoas em fome crônica. Voltamos para o mapa da fome em 2014. O descaso governamental, né? O golpe parlamentar, etc., o governo Temer. Voltamos para o mapa da fome. E temos 125 milhões, praticamente metade da população, em insegurança alimentar. Insegurança alimentar significa aquele que come hoje não sabe se vai comer amanhã, mas, sobretudo, aqueles que comem mal. Comem todo dia, mas comem mal. Não ingerem os nutrientes essenciais para uma vida saudável. Quando eu trabalhei no Fome Zero, andando pelo Brasil afora, muitos amigos diziam, mas Beto, aqui no Brasil não tem fome não. Como não tem? Eu nunca vi aquelas fotos aqui no Brasil iguais eu vejo da África, com as pessoas pele e osso. Aí eu explicava para eles, sabe por que você nunca viu? Porque no Brasil, por outras razões circunstanciais, a fome é gorda. Como é gorda? É gorda. Lá no Nordeste, por exemplo, lá no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha, aquelas crianças barrigudas, aquilo é verme. É pura verminose. Aquilo é distúrbio glandular provocado pela fome. É isso. Mas as pessoas, na sua ignorância, não, aqui não tem fome porque não tem falta como na África. Por quê? Porque quem está numa extrema pobreza em certas regiões do país, come o quê?
macaxeira, mandioca todo santo dia. E não tem vitamina, não tem proteína, não tem açúcar, só tem carboidrato. Evidente, fica gordo. Mas vulnerável a enfermidades e comprometendo totalmente a sua saúde. Então, os discípulos que tinham essa mentalidade de PSDB foram propor, perguntaram isso, né? Olha, se a gente tivesse dinheiro, recursos, se o orçamento desse, a gente ia dar, né? Ou vamos gastar aqui toda a nossa bolsa comum para dar de comer para esse povo? Qual foi a reação de Jesus? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Eu não estou perguntando quanto vocês têm de dinheiro. Eu estou perguntando quanto vocês têm de bens. O Brasil pode não ter dinheiro. Agora, faltam alimentos? Não. Nós somos o 5º maior produtor de alimentos no mundo atualmente. Sendo que alguns alimentos nós estamos em primeiro lugar. Café, frutas e carne animal. Somos o primeiro. Frango, suínos, bovinos. E tem fome, e tem insegurança alimentar. Ou seja, não faltam bens. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Guardem bem a aritmética desses 2 bens. Jesus mandou que vocês em casa confiram. Está no capítulo 6 de Marcos, para ver que a Bíblia de vocês é igualzinha à minha. Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Está aqui a prova que Jesus tinha lido Paulo Freire. Não inventei isso na minha Bíblia. Ela não é edição especial. É da editora Paulus, mas da Vozes, das Paulinas, da Loyola, é tudo igual. Para resolver o seu problema, Jesus leva o povo a se organizar em grupos de 150. Né? Depois Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos para que distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. O número dos que comeram pães era de 5.000 homens. Como eu não sou tão machista quanto o Marcos, eu suponho que com as mulheres e crianças tinha ali umas 8.000 pessoas. Né? Mas ele só contou os homens. Ou usou no genérico, né? Até recentemente a gente não falava homens e mulheres, os homens. Então, o que a gente aprendeu? Primeiro a gente aprendeu algo inteiramente equivocado. Em nenhum momento da minha leitura vocês ouviram a palavra multiplicação ou multiplicar. Essa palavra não existe no texto bíblico. E, no entanto, o que entrou na nossa cabeça é que Jesus fez a multiplicação dos pães. Não é isso? Por quê? Porque no original, os evangelhos não têm título, nem intertítulo, nem divisão em capítulo e nem numeração de versículo. É o texto grego corrido, como era na antiguidade. Isso é obra dos editores para facilitar a citação, a pesquisa. Então, dividiram em capítulos, puseram títulos, intertítulos e numeraram
as frases são chamadas versículos. Facilita muito. Uma boa medida. Só que entrou na cabeça de muita gente, tem até bispo que prega isso, que houve multiplicação dos pães. Felizmente, a versão da Paulo, que tem intertítulo, não é multiplicação, é o banquete da vida. Porque antes, no capítulo anterior, descreve o assassinato de João Batista pelo governador da Galiléia, Herodes Antipas. E aí intitula o banquete da morte. Então faz o contraponto. Ora, quando se fala que Jesus fez multiplicação, pronto, lavo as mãos. Eu não tenho o poder de Jesus. Não posso multiplicar os alimentos. E, portanto, fico com muita pena de quem tem fome, mas eu não posso fazer nada. Não é? Agora vamos ao contexto. Se eu faço esse movimento com o dedo, qual é a leitura que vocês fazem? O que eu estou descrevendo aqui? Hein? O número 8. Óbvio, né? O número 8. E se eu faço assim? É o infinito, né? Alguns que foram à escola primária aqui lembram que o 8 deitado na aritmética significa infinito. Ora, alguém descreve numa carta daqui do Rio Grande do Sul para São Paulo a vinda do Papa. Então descreve, olha, o Papa esteve aqui em Porto Alegre e havia um número infinito de pessoas na recepção do Papa. Ou seja, não deu para contar. Era tanta gente que não deu para contar. Daqui a 500 anos, um pesquisador na Universidade de Caxias do Sul, que está fazendo uma tese de doutorado sobre visitas papais ao Brasil, descobre esta carta. E, portanto, vai sair no Fantástico domingo à noite. Está provado que foi um fracasso, um fiasco a visita do Papa. Este documento da época registra que havia apenas 8 pessoas. É que a letra do sujeito era ruim e ele então fez um 8, parece deitado. Ou seja, assim como nós não sabemos, porque ninguém nos ensinou, que 5 mais 7, 5 mais 2, 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, são 7. Isso a gente sabe. O que a gente não sabe é que em toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, o número 7 significa o 8 deitado, significa infinito. Por isso, a criação se dá em 7 dias, ou seja, é uma forma de dizer que a criação levou, como hoje a ciência sabe, bilhões de anos. Por isso que os nossos pecados serão perdoados não apenas 7, mas 70 vezes 7, porque a misericórdia de Deus é infinita. Ainda bem, né? Ainda bem, não está pedindo. Agora, alguém fala assim, quer dizer que você está negando o milagre? Falo, não, eu estou negando a mágica. O que é mágica? Em todos os 4 evangelhos não há um único milagre de adição material. Exemplo, Jesus encontrou um homem que não tinha o braço direito. Pegou um galho, encostou no ombro dele, soprou e ele saiu feliz com o seu novo braço direito. Não há adição material. Lázaro ressuscitou, mas o corpo estava aí. O cego voltou a enxergar, mas tinha olho.
O mudo voltou a falar, mas tinha boca e língua. O paralítico voltou a andar, mas ele tinha perna. Não há adição. Então seria uma exorbitância que aqui houvesse adição. Só tinha 5 pães e 2 peixes. De repente, Jesus pegou um lençol, pôs em cima de uma mesa. Atenção, abracadabra, uma padaria desse lado, uma peixaria desse lado, façam fila e comam. Isso é mágica. Mas é isso que a gente aprendeu. Jesus fez milagre. O que é milagre? É o poder que Deus tem de mudar o rumo natural das coisas. E onde esse poder age? No coração humano. Ou seja, Jesus levou as pessoas a partilharem os seus bens. Como é que eu sei disso? Por 2 razões. Aqui numa praça, na maior praça de Caxias do Sul, se reúnem 5.000 pessoas, o que aparece em volta? É isso, vendedores, né? De pipoca, de sorvete, de filé mignon, né? É isso que aparece. E por que não na época de Jesus? Só que um detalhe, não tinha carrinho, era cesto, como isso aqui, ó, era cesto. Ainda mais, outra prova, se sobraram 12 cestos com os restos, é sinal que havia muito mais cestos lá. Porque, a menos que as pessoas já na época preocupadas com a estética da coluna andassem com um cesto vazio na cabeça. E é uma hipótese absurda. Então, gente, simples. Jesus levou as pessoas a socializarem os bens que lhe pertenciam. E quando a gente partilha os bens, dá para todos e ainda sobra. É isso que ele quis ensinar. Por isso que em seguida, diz o Evangelho, quiseram aclamá-lo rei, mas aí ele caiu fora porque ele não queria restaurar o projeto de Deus conforme a tradição judaica tinha alimentado na cabeça do povo, como se ele fosse o novo Davi. Não. Jesus, de fato, como a Marisa citou, ele morreu como preso político. Com vários companheiros e companheiras meus na ditadura, foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos, de modo que todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Por quê? Porque dentro do reino de César, ousou anunciar um outro reino possível, que é o reino de Deus. E aí foi condenado por sedição, por subversão, porque desafiou o reino de César, anunciando o outro reino que não era de César. E que a igreja, por razões históricas, colocou lá do outro lado da vida. Não. Existem muitos sintomas, muitas provas de que na cabeça de Jesus o reino era um projeto, um novo projeto civilizatório, aqui nesse mundo. E a maior prova é o Pai Nosso, que nós tanto rezamos. A história mostrou que políticas sociais são muito importantes. Muito. Porque quem está na carência precisa e merece e tem direito de ser assistido e suprido nas suas carências. Precisa ter alimentação, precisa ter saúde, precisa ter saneamento, precisa ter educação, enfim, todos os direitos humanos. Mas tem um detalhe: isso não muda a cabeça do povo. Aí que está a falha de nós, progressistas de esquerda. Nós abandonamos o trabalho de base. Se você me perguntar de que você tem fome hoje, já, eu posso comer meu pão de cada dia,
Eu tenho fome disso, de educação política do povo. Por quê? Vou dar 2 exemplos, são muitos. A gente aqui no Ocidente conhece muito pouco e mal, porque a versão que nos vem é do capitalismo, a história da União Soviética. O socialismo na União Soviética, com todo o autoritarismo, stalinismo, gulag, tudo é horror, mas é uma história de grandes conquistas sociais. Porque o povo russo não saiu da pobreza, saiu da miséria. E em poucos anos, milhões de pessoas que integravam a União Soviética passaram a ter uma vida digna. A educação era de alta qualidade, tanto que eles chegaram no espaço muito antes dos estadunidenses. O Gagarin deu a volta, deu adeuzinho lá para Washington, quando os americanos mal conseguiam colocar um foguete fora da órbita terrestre. E toda vez que descia no mar, e quando os russos de cara já descobriram como aterrissar, né? Descer na terra. Enfim. Nos anos 30, 40, 50, o Ocidente estava discutindo ainda. Pra vocês terem uma ideia, só na década de 30 as francesas, mulheres francesas, tiveram direito ao voto. O Brasil teve antes, mas na França só na década de 30. Em 1920 tinha 600 prefeitas na União Soviética. Já tinham resolvido esse problema. E, no entanto, a saúde também era de alta qualidade. E, no entanto, aquilo caiu sem disparar um tiro. Bem-vindo o capitalismo. Por quê? Porque o socialismo soviético não fez educação política. E nós, como seres humanos, como o Rousseau sacou e outros filósofos, nascemos capitalistas. Olha para um bebê. Se você tem um bebê em casa, às 3 da madrugada, ele está com fome, faz uma passeata, grita, faz protesto, comício, dane-se o seu sono, dane-se que você tem que acordar cedo, repousar bem para ir trabalhar. Ele quer resolver o problema dele. O amor é um produto cultural, resulta ou não da nossa educação. Nós nascemos autocentrados. Por isso que o capitalismo é tão forte. Porque ele corresponde a essa fase egoísta e original do ser humano. Outro exemplo recente e bem Brasil. 2 prefeituras que há 4 mandatos são governadas pelo PT. A de Maricá, no estado do Rio, e a de Ipatinga, em Minas Gerais. Há 4 mandatos consecutivos. Bolsonaro ganhou no primeiro e segundo turno nos 2 municípios. Detalhe, Maricá é tão rica por causa do petróleo que todo o transporte coletivo é inteiramente gratuito para toda a população. Todo o transporte coletivo. Você vai de um ponto a outro da cidade sem pagar um tostão. Você entra, sai e acabou. Né? Por quê? Porque não se fez educação política. No dia 1º de janeiro, eu fui convidado para a posse do Lula e tive a oportunidade, por um desses acasos que acontece 2 ou 3 vezes na vida, era o dia da posse, né? De conversar com ele sozinho durante 40 minutos. Sozinho não, porque estava a Janja e estava o assessor diplomático dele, que é aquele
quando ele aparece numa mesa, tem sempre um senhor que anda para cá, anda para lá, um diplomata do Itamaraty, né? Que tem um nome administrativo que eu não me lembro. Não é ajudante de ordens, tem outro nome, mas enfim, chefe do cerimonial. Lembrei. Então falei 40 minutos com ele, e falei com ele, olha, a minha preocupação é com a questão da educação política. Ele falou, a minha também. E eu quero que amanhã você converse com o ministro Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é responsável pela relação com os movimentos sociais. E sugeriu também o nome da Gleisi, que é a presidente do PT. Bem, era noite da posse, eu achava que aquilo não ia acontecer, e 2 dias depois eu já tinha passado de avião para retornar a São Paulo, onde eu moro. Para minha surpresa, na manhã de segunda-feira, o Macedo me ligou, falou, o presidente falou que é para conversar com você e tal. Fui lá no Planalto, estava a Gleisi, conversamos 1h30 sobre essa questão, que é uma questão que eu tenho obsessão. A vida inteira eu trabalhei com educação popular, né? Tem aí um livro que eu fiz com Paulo Freire, agora fiz um livro próprio para educação crítica e participativa também, onde tem todo um capítulo dedicado à educação popular. E encontrei gente aqui que participou de oficinas de educação popular comigo, no Cajamar, nos sindicatos, etc. Até o Lula perguntou se eu queria voltar para o governo. Falei, não, sou um feliz ING, indivíduo não governamental, né? E nisso quero continuar. Posso contribuir como voluntário, mas não como efetivo. Então, a conversa foi muito boa. Criou-se no Ministério uma diretoria de educação popular, que alguns conhecem aqui a pessoa que está ocupando esse cargo, que é o Pedro Pontual, um grande educador popular. Mas, por razões óbvias, que essa herança de 4 anos, só que nas conversas que eu tive até agora com pessoas do governo, eu volto sempre ao mesmo tema. O tempo é muito curto. Muito curto. E o que foi semeado no Brasil de 2013 para cá não é superficial, é profundo. É profundo. A gente está vendo agora, na Europa, o renascimento do nazifascismo. Na Europa, com tudo que a Europa viveu em 2 grandes guerras, que equivocadamente são chamadas de mundiais, né? Embora muitos países não tenham tido nada a ver com aquilo, mas enfim, como a Europa, né, culturalmente, nos nossos mapas mundi, ela está lá no centro, né? Eu fui lá na China, visitei várias escolas, todos os mapas, a China está no centro. Todos. E a palavra China significa país do meio do mundo. Né? É fantástico isso. Agora, quando a gente pega um mapa científico, que é raro, os alemães fizeram, eu conheci já. Aí é impressionante. A Europa é pequenininha, a América Latina, né, do Sul é enorme, né? Quando você pega um mapa assim, mas isso não existe. O que existe é esses mapas eurocentrados e a história também é eurocentrada. Então a gente fala que a guerra é mundial. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Não foi mundial. Sabe? Alguns países participaram assim muito, né, perifericamente, como o caso do Brasil, que foi usado como bucha de canhão, né? Mandaram lá os nossos pracinhas para morrerem nas batalhas na Itália, enfim. Não tinha nada a ver com aquela questão. Mas, fechando parênteses, além desse desafio, né, da educação política, por quê? Porque nós sofremos uma deseducação política 24 horas por dia. Basta ligar a televisão, o rádio, abrir o jornal, mas, sobretudo, esse novo fenômeno que a esquerda ainda não sabe lidar, que são as redes digitais, que eu continuo insistindo em não falar o nome social, redes sociais, porque não criam necessariamente sociabilidade, criam muito mais hostilidade que sociabilidade. Então eu uso o nome técnico, redes digitais.
né? Só que elas são um fenômeno, vieram para ficar. E como as plataformas são propriedade da direita, é natural que o pessoal da direita tenha sido favorecido pelo uso dessa ferramenta fantástica. Mas é hora de nós também aprendermos a lidar com ela, a saber lidar com ela, mas, sobretudo, a saber lidar com ela na educação de crianças e jovens. Por quê? Porque se não há um processo de educação, o mal que elas fazem, porque as redes digitais, elas injetam nas crianças e jovens, e muitas pessoas adultas também, 2 fatores extremamente nocivos para a nossa sociabilidade: o narcisismo e o individualismo. Ou seja, eu passo a ser o centro do mundo. Então, eu faço foto e vídeos, eu no café da manhã, eu na cama, eu no banheiro, eu no carro, eu no trabalho, eu, né? E com isso eu vou desconectando as relações. Vou desconectando. Outro dia eu entrei num restaurante, tinha 2 casais, 4 pessoas sentadas. Eu estava com um amigo, até brinquei com eles, estavam as 4 com o celular no ouvido. Falou, pô, Beto, olha aquela cena. Eu falei, claro, está um falando com o outro. Né? Brinquei com ele, está um falando com o outro, porque falar assim ao vivo já não está na moda. Sabe? Vamos falar pelo celular, aí sim, isso aqui, né, que pega. Então, mas é isso, nós estamos vivendo um processo, além do que não há censura, não tem como você censurar. Não tem aquela coisa que tinha nós aqui que passamos da Idade Média, né? Filmes proibidos para menores de 18 anos. A gente ficava doido, né? Porque o que é proibido cria curiosidade. Ficava doido para fazer 18 para poder ir no filme, né? Então, hoje não tem isso. Nenhum pai, mãe pode dizer para o filho, olha, não veja, dizer tudo o que quiser, né? Então, essa é uma questão muito importante. Nós temos que fazer educação política, mas essa educação política tem que ser complementada com 2 outros fatores educacionais importantes: educação ética, de valores, e educação espiritual. E quando eu falo educação espiritual, não estou falando necessariamente de religião. Eu estou falando de um componente intrínseco à natureza humana, que é a espiritualidade, né? Que são 3 fatores de raiz na natureza humana: a sexualidade, a fome, né? A necessidade de se abastecer biologicamente, a comida, e a espiritualidade, o transcender-se. Isso é próprio do humano. É o único animal, até prova em contrária, porque nós, por mais que a gente entreviste as abelhas e os elefantes, eles escondem o jogo, mas até prova em contrária, somos nós o único animal que tem a experiência de se autotranscender. Mesmo que eu não creia em Deus, mas eu saio de mim para o outro, ainda que seja na memória, na lembrança, na recordação e, sobretudo, no sentimento, na emoção, né? E possivelmente os animais não têm isso, embora ainda o mundo deles seja muito fechado ao nosso conhecimento. Então, a educação ética, que é a educação de valores, não confundir com a educação moral, né? A moral são os costumes próprios da nossa cultura. Você sair, principalmente nesse frio, não faz bem para a saúde, né? Sair nu na rua de Caxias do Sul, né? É um ato imoral. Vão chamar a polícia, ou vão te
cercar com cobertor para você se cobrir. Agora, lá no Xingu, você sair nu, não tem nada de moral, porque é próprio da cultura local os indígenas andarem despidos, né? E isso é um outro registro cultural muito difícil. Agora eu fiz o último romance que eu lancei, que está aí, o Tom Vermelho do Verde, que é uma história real, baseada numa história real. Eu pensava que durante a ditadura os segmentos mais vitimizados tinham sido os guerrilheiros, os que combateram a ditadura, os universitários. Não, o segmento mais vitimado foram os indígenas. Só na abertura da rodovia, pouco conhecida, nós conhecemos muito a Transamazônica, que é horizontal, liga o Nordeste ao Peru. Conhecemos pouco a vertical, que é a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. A ditadura matou mais de 2.000 indígenas de uma só nação, o Aimiri-Atrori, que está descrito nesse romance. Só essa nação perdeu mais de 2.000, porque para o indígena, a ligação dele com a terra local é a mesma que cada um de nós aqui tem com a mãe. É a mesma. Não dá para você pegar uma criança e falar, olha, vou te separar da sua mãe. Não dá. A mesma reação que essa criança teria é que o indígena tem quando você fala de tirá-lo daquela terra onde os seus ancestrais estão enterrados. A ligação é umbilical. Por isso que a questão aí do marco temporal é tão importante, né? Não passar essa proposta terrível, porque a Terra é mais, para nós, a nossa identidade simbólica termina nos pés, para eles não, e se estende pela terra. Você pode ir embora da sua cidade, você vai sentir saudade das famílias, do vizinho, não sei o que, e depois você se acostuma. O indígena não. Ele não pode deixar a sua terra. Aquilo é muito arraigado, muito arraigado. Então, só para voltar a essa questão da espiritualidade, né? Os valores éticos, que são valores que a gente tem que saber cultivar, que são os valores de humanização da nossa vida, na nossa relação consigo mesmo. Jesus disse, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quanto mais eu me dou bem comigo mesmo, quanto mais autoestima uma pessoa tem, melhor ela trata os demais. Agora, pela recíproca, a gente conhece bem, né? Quem não está bem consigo mesmo, sai de baixo quem está do lado, né? É um horror. Pessoa amarga. O mundo não presta, ninguém presta, tudo não sei o que. É muito ruim conviver com uma pessoa que não se gosta. Muito ruim. Né? São os quatro pontos cardeais da nossa relação, né? Consigo mesmo, com o próximo, com a natureza e com Deus, ou com o transcendente, mesmo que você não crê em Deus, mas há um fator de transcendência, né? Principalmente pela experiência do amor. O sujeito que é mais ateu possível, você pode dizer para ele, mas você não ama a sua mulher? Ama, mas você não sai atrás dela 24 horas por dia para saber o que ela está fazendo. Porque você confia, tem fé, tem fidelidade, tem fé, né? Então há uma transcendência em toda relação amorosa, porque você sai de si para o outro. E eu termino chamando a atenção para essa fome de sentido que a sociedade capitalista neoliberal quer cada vez mais nos tirar, para que todo, entre aspas, sentido da vida esteja canalizado para o consumismo.
ainda na infância, eu peguei vários produtos eletrodomésticos que eram feitos para durar a vida inteira. Hoje são todos descartáveis, até carro, né, descartável. Deu uma batida, você tem que comprar outro. Coisas que não dá mais para consertar, porque já é feito para não durar. Então, como o capitalismo precisa cada vez mais aumentar, ampliar o consumismo, ele quer nos incutir a ideia de que a felicidade é resultado da soma de prazeres. E não é. E não é à toa que o país mais rico do mundo é também o maior consumidor mundial de drogas, que são os Estados Unidos. Porque as pessoas acreditam que a felicidade é resultado da soma de prazeres. E os prazeres não saciam o espírito humano, porque o espírito humano tem fome de infinito. Eu falo algo que os terapeutas ficam assustados, depois me dão razão. Todo viciado em droga é um místico em potencial. Se você tem um filho drogado, viciado em droga, e fala: olha, João, eu vou te dar R$1 milhão para você largar essa vida. Você vai arrumar sua vida, comprar seu apartamento, seu carro, R$1 milhão. Ele vai gastar R$1 milhão na droga. Sabe por quê? Porque ele descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Só que ele entrou pela porta do absurdo e o místico entra pela porta do absoluto. Essa é a diferença. Todo viciado em droga é um místico em potencial. É alguém que descobriu que felicidade é o sentido que se imprime ao existir. O Gandhi, com toda a pobreza dele, era um homem feliz. O Luther King, com todo o risco de vida dele, era um homem feliz. O Che Guevara, que já tinha chegado ao poder tranquilo, saiu da Argentina, chegou ao poder lá em Cuba, foi ministro, herói da libertação cubana, largou tudo, porque o sentido dele era dar a vida para que outros tenham vida, e se meteu na selva da Bolívia e certamente morreu feliz. Porque o que faz uma pessoa feliz é o sentido altruísta que ela imprime à existência. E quanto mais nós fazemos outras pessoas felizes, mais felizes nós nos sentimos, né? Então, o capitalismo não quer que a gente tenha consciência disso. E aí, o principal problema filosófico hoje é como ele promove a deshistorização do tempo. A famosa frase do Fukuyama: a história acabou, não tem história. Deixa de bobagem. Se você não tem história, você não tem esperança. Essa palavra que está aí. Você não tem utopia. Mas quando a gente tem um sentido histórico, seja da nossa história pessoal, da nossa família, do nosso povo, da nossa nação, do nosso mundo, a gente consegue ter esperanças e utopias coletivas. Aquilo que Dom Helder dizia: quem sonha um sonho sozinho é apenas um sonho, mas quem sonha um sonho que muitos sonham se torna realidade. É isso. Isso é que o capitalismo não quer, que a gente sonha. Então ele promove a deshistorização do tempo. É como se tudo fosse aqui e agora, e não adianta você lutar contra a injustiça, a pobreza, a miséria, o desequilíbrio climático. Sempre foi assim, sempre vai ser. É a naturalização da desigualdade que ele promove. E aí vem a desesperança. Por isso que nunca as terapias tiveram tanta gente, nunca os remédios contra a depressão, o desânimo venderam tanto, e nunca houve tanto consumo de drogas. Por quê? Porque as pessoas estão sem norte, sem rumo. Eu sou de uma geração, muita gente pergunta:
Beto, meus sobrinhos, né, perguntam, você, quando era adolescente, você experimentou maconha, cocaína? Mas nunca experimentei nada. Até hoje, nunca experimentei mesmo. Tive até oportunidade, mas não quis nem fazer a experiência. Porque a minha geração era viciada em utopia. A gente injetava utopia na veia. A gente queria mudar o mundo. E por isso, com todo o sofrimento de prisão, tortura, etc., a gente era feliz. Era feliz. Né? Leia minhas cartas da prisão que estão aí. Porque aquilo tinha um sentido. Não era, sabe, que desgraça. Não, a gente era feliz, apesar de toda a adversidade. Então, nós temos que hoje voltar a associar o trabalho das políticas sociais, que são fundamentais, ao trabalho da educação política. Se nós não voltarmos ao trabalho de base, através das nossas associações pastorais, sindicatos, entidades, não teremos como sair desse atoleiro em que nos encontramos. E com o risco de produzir outro fenômeno neofascista em 2026. Né? E trabalharmos essa dimensão ética, espiritual, que é fundamental para a nossa qualidade de vida e de respiro cultural. E associado à questão da natureza. Por quê? Porque a natureza não é nós aqui, a natureza lá, como, aliás, nós sentimos assim, por nossa cultura, devido a uma interpretação absolutamente equivocada da Bíblia, que todas as igrejas cristãs fizeram no Ocidente, né? Aquele dominar a natureza do livro do Gênesis. Então a natureza está lá, ela existe para ser extorquida. Dela nós extraímos tudo tudo que tem aqui nessa sala veio da natureza, né? A nossa roupa, o nosso óculos, o nosso assento, a nossa mesa, tudo veio da natureza. Não tem nada que a gente tenha em qualquer lugar que não tenha sido tirado da natureza. Só que a gente não tem consciência que também nós somos natureza. Nós somos parte da natureza. Prova disso é quando a gente senta na mesa para comer. O que é uma refeição? Primeiro, a natureza, desde o primeiro segundo de vida ao último, está nos dando um alimento vital, que, diga-se de passagem, é um gás letal, chamado oxigênio. Todos os transatlânticos, por mais modernos, a cada 5 anos tem que ir para o estaleiro para se refazer. Porque no mar há excesso de oxigênio que oxida, daí que vem a palavra oxida, oxigênio, todos os utensílios que estão próximos. Desde o transatlântico a todos os objetos da sua casa de praia, dos hotéis, pousadas e tudo. E, no entanto, nós vivemos respirando esse gás letal. Maravilha de salto de qualidade que a célula deu. Né? Daí nós tiramos vida. Mas quando a gente senta na mesa, o que é? A gente faz um ato eucarístico. Por quê? É um cereal que morreu para nos dar vida. É um animal, né? O galeto, o boi, a vaca. É uma verdura que morreu para nos dar vida, a alface, a rúcula, um legume que morreu para nos dar vida. É um ato eucarístico a alimentação. E nada pior do que comer sozinho. Comer é uma comunhão, é uma partilha. E aí a gente está se reciclando com a natureza, porque toda a preservação da nossa vida biológica depende dessa nossa eucaristia cotidiana que se dá 3, 4 vezes por dia, de ingerir aquilo que a natureza nos produz e que morre para nos dar vida, para que a gente aprenda a fazer da nossa vida dom para outras vidas, como fez Jesus. Muito obrigado.
Daríamos assim uma preferência a 6 questões e temos aí papel, caneta, né? É que a noite vai indo, o Beto tem que ver aí a questão dos autógrafos. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta... Bem, eu faço parte, como vocês, de um coletivo que está buscando respostas para essas questões. Então, realmente, não é fácil. Mas, por exemplo, os educadores com quem eu tenho contato, eu tenho dito para eles, assim como a escola levou para dentro da sala de aula a literatura, o texto, é preciso levar a imagem. Se as crianças não forem educadas na cultura imagética, elas vão fazer com as redes digitais o que a minha geração fez com o sexo, que os pais não falavam nisso e a gente aprendia na rua. E quanto mais aprendeu na rua, mais bobagem cometeu. Né? Isso hoje acontece com as redes digitais, porque as escolas ainda não integraram no seu currículo esse tema, a questão da imagem, a questão da cultura imagética. E é fundamental, porque senão ela se torna uma coisa paralela, clandestina e ao mesmo tempo deseducativa, por aqueles fatores que eu disse, porque exacerba o individualismo e o narcisismo. E as pessoas se fecham na sua bolha, e uma vez fechado na bolha, eu não acredito em nenhuma versão, por mais verdadeira que seja, fora da minha bolha. Ainda que a minha bolha só tenha fake news, mas é a minha bolha, ali o meu dialeto, dane-se o mundo. Eu acredito que na versão que a minha bolha me fornece. Então, essa é a questão. Exatamente. Pela questão da educação cibernética, educação digital, educação imagética, precisamos trabalhar isso. Além do que, sindicatos, associações pastorais têm que ter uma trincheira digital para poder não só emitir as suas mensagens saudáveis, mas acolher tantas pessoas que fazem 1000 perguntas e indagações e pesquisas, mas não sabe às vezes para quem perguntar, aonde recorrer, porque não está disponível. Então é muito importante trabalhar essa questão da dimensão, mas eu também estou em busca, não tenho uma resposta, não sou especialista nessa área, também sou semi-analfabeto em redes digitais e estou aprendendo. O que mais? Eu vou tentar. São só 6 e nós vamos juntar aqui algumas. Então, depois, mas enfim. Uma que fala com relação à sociedade, como fazer a diferença na sociedade da indiferença e como nos organizarmos para avançar nessa questão da cultura de uma nova educação política, se não há tempo a perder. Como fazer isso? Bem, olha, gente, eu acho a coisa mais fácil do mundo fazer trabalho de base. Agora, é preciso ter pedagogia. E para ter pedagogia, é preciso aprender. Para aprender, é preciso ler Paulo Freire. Ou conhecer quem faz isso. Né? Exemplo. Se você chegar hoje, eu não conheço a realidade de Caxias do Sul, vou citar como se estivesse em São Paulo. Se você chegar numa favela de São Paulo e falar lá, olha, aqui tem um centro comunitário, e anunciar lá uma propaganda, vamos fazer aqui uma oficina de debate político. Vão 3 ou 4 pessoas, principalmente jovens, capaz de não ir nenhum. Agora, se você chegar e falar, vamos fazer uma oficina de música, sabe, punk,
eu garanto que não vai dar conta de absorver tantos candidatos. Vamos fazer uma oficina de culinária. Vai encher de mulheres lá interessadas em aprimorar a sua cozinha. Então precisa ter pedagogia. E quando a gente trabalha com o grupo jovem a partir dessas músicas de batidão, tem letras fantásticas, fantásticas. É que a gente às vezes tem preconceito, até tem preconceito que aquela batidão, né, irrita. A mim me irrita, eu não gosto. Mas a letra às vezes é um material incrível para você em seguida abrir um debate sobre a questão política. Então é preciso ter pedagogia. Você pega um bando de mulheres na periferia e fala, vamos fazer uma oficina de capacitação em cozinha. Vai um monte de mulheres. A minha mãe fazia isso com varredoras de rua em Belo Horizonte. Escreveu até um livrinho chamado Cozinha Popular. Só como aproveitar, porque se existe uma coisa aqui no Brasil, nós não temos, nem na família, nem na escola, é a educação nutricional. A gente não sabe o que come e como come. Não sabe. O que come não sabe mesmo. A gente olha para o prato, é pelo cheiro, pela visão, pelo apetite e fim de papo. Não sabemos se tem vitamina, se tem proteína, se tem carboidrato, se tem açúcar, se não tem. Olhamos aquele rótulo lá no supermercado, não entendemos nada por culpa do governo, porque devia obrigar as empresas a colocar um rótulo didático. Não entendemos nada que está escrito ali. E também não sabemos por que o alimento faz uma enorme viagem pelo nosso organismo. Os dentes a gente sabe que é para embelezar a boca, porque não é bom ficar sem dente. Mas a gente não sabe que é para mastigar. Saliva, então, para quê? E aí nós engolimos o alimento com ansiedade, e ele passa pela traqueia, ele passa pela laringe, ele passa pelo estômago, ele passa por 2 intestinos, e nós saímos da escola, da universidade, sem a menor ideia por que ele faz toda essa viagem. Resultado, 2 bilhões e 300 milhões de obesos mórbidas hoje no planeta. 2 bilhões é um problema de saúde pública maior do que a fome. A fome atinge 900 milhões de pessoas. A obesidade mórbida atinge mais de 2 bilhões dos 8 bilhões de pessoas. Bem, basta pegar o Brasil, 60% da população está acima do peso. Porque não tem educação nutricional. Não aprende, ninguém ensina como é que vai saber. Então a gente come pela gula mesmo, pela voracidade, pela ansiedade. E com coisas simples, curiosas. Poderia ficar aqui a noite inteira falando isso, porque eu sou filho de especialista, minha mãe era uma grande culinarista, escreveu 6 livros sobre isso. A gente come a cenoura e joga a rama fora, só que os nutrientes estão na rama e não na cenoura. Mas ninguém ensinou isso pra gente. Né? É isso. Né? O essencial está na rama, que a gente não sabe trabalhar para fazer uma sopa, fazer um caldo, e não na cenoura. Quer dizer, a cenoura também tem seus nutrientes, mas a rama tem muito mais. Por aí vai. E muita coisa que a gente joga no lixo são aproveitadas. O que mais? Eu estou tentando juntar as perguntas, então, para a gente poder também ir finalizando. Uma fala um pouco de como ter essa vontade coletiva, que é uma falta, né, de vontade coletiva, organizada, revolucionária, um pouco dessa coisa da utopia. Então, como desenvolver essa vontade mais coletiva de enfrentar o momento de hoje? Sair do individualismo e ir mais para a questão mais coletiva e de ações e de pensamentos mais coletivos. Olha, gente, o problema é o seguinte, vamos falar claro. Nós da esquerda cometemos um grave erro. Na medida que a gente foi alçando instâncias de poder, municipal, estadual, federal, a gente foi cooptando lideranças populares e foi
deixando a base desprovida de referências. Desprovida de referências. E esse vazio foi progressivamente ocupado pelo fundamentalismo religioso, pelo narcotráfico e pelas milícias. Infelizmente. Já analisei isso, conheço bem essa história, tem vários fatores. Um deles foi os 34 anos de pontificados conservadores João Paulo II e Bento XVI, que esvaziaram as comunidades eclesiais de base. Né? Então, esse vácuo, não existe vácuo. Na natureza não existe vácuo. Agora, quantos companheiros e companheiras eu conheci no movimento sindical, no movimento popular, que na medida que foram sendo alçados a instâncias de governo, foram mudando a cabeça. A cabeça pensa onde os pés pisam. Eu vou contar uma experiência que eu tive no Palácio do Planalto. Eu tinha gabinete lá no Palácio do Planalto, né, com fome zero. E a gente tinha que ligar para a garagem uma meia hora, 20 minutos antes, é o que eles pediam, para que o carro ficasse à disposição para a gente sair a trabalho. Quando tinha que ir em outro ministério, tinha que ir uma reunião, não sei, em algum lugar, etc. Aí eu liguei e perguntei para o chefe da garagem, olha, eu vou precisar são 2h30 da tarde, eu vou precisar de um carro às 3h15. Lá no Planalto, todo mundo, aliás, uma sabedoria dos funcionários, é doutor ou doutora. Não importa se tem título ou não. Doutor, mas não tem carro. Eu falei, como não tem carro? Mas... não tem carro, porque naquela época eram 3 tipos de carro. O Santana da Volkswagen, o Gol da Volkswagen, era tudo Volkswagen. E as Kombis, né? Estou falando de 2003, 2004. Não tem carro. Eu falei, não tem... ele falou, porque todos os Santanas e Gol estão em serviço. Eu falei, mas e as Kombis? Kombi tem. Mas não... Então, mas o senhor vai de Kombi? Eu falei, vou de Kombi. Não tem motorista, não tem gasolina e 4 pneus? Eu vou. Aí eu disse, ele estava lá embaixo me esperando. Geralmente ele não aparecia. Vinha o carro com o motorista, né? Doutor, o senhor desculpe. Olha bem, governo do PT. O senhor desculpe, mas tem companheiros do senhor que não aceitam Kombi. Por isso que eu falei que não tinha carro. Imagina. Ou seja, companheiros não, excelências, né? Chamar de companheiro é uma ofensa. Excelências. Esse é o problema. Nós nos afastamos da base. E a gente acreditou que a política social ia mudar a cabeça. Então a gente faz uma série de políticas sociais, e eu considero os governos Lula e Dilma os melhores da nossa história republicana, mas não fizemos educação política, e deu no que deu. Né? Veio esse governo terrível de 4 anos aí. Tem mais perguntas? A última pergunta. Será que Jesus tem que voltar à Terra para salvar? Não, imagina. Olha, se ele voltasse hoje, Deus já interveio 2 vezes e não fará a terceira. Ou nós aprendemos, ou dane-se a humanidade. A primeira vez, quando ele fez o projeto de humanidade e natureza, está lá no Gênesis, né? E viu que tudo era muito bom. Era tão bom que era chamado de paraíso. Era tão bom que era chamado de paraíso. Mas aí, como nós somos seres amorosos, e só existe amor onde existe liberdade, então nós temos o direito, a liberdade de aceitar ou não o amor de Deus. Porque só existe amor quando há reciprocidade livre. Senão é tirania. E abusamos dessa liberdade e houve a ruptura, chamada, né, pecado original.
Houve a ruptura. E aí a gente estragou o projeto que Deus tinha para a humanidade. E Ele então nos deu uma segunda e última oportunidade. Veio Jesus para resgatar o projeto do reino. Deixou aí todo o exemplo dele. E morreu do jeito que morreu, né? Por causa disso. Agora eu acho que ou nós cuidamos, ou o planeta tem 13,7 bilhões de anos. Eu digo para as minhas amigas mulheres, né, que não gostam de dizer a idade. Olha, digam a idade. Vocês não estarão mentindo. Quando alguém perguntar, diga, eu tenho 7 bilhões de anos. Porque todos nós temos 7 bilhões de anos. Porque todas as células que nós temos no corpo foram feitas de moléculas, que foram feitas de átomos, que foram cozinhados no fogo, no forno do Big Bang. Há 13,7 bilhões de anos. A escala periódica que a gente aprendeu na escola, né, daqueles 92 átomos, agora são mais, são 100 e poucos, toda ela vem de uma única cozinha, a da temperatura do Big Bang, dos 3 primeiros minutos da explosão do universo. Toda a matéria até hoje encontrada no universo é feita dos mesmos 92 átomos. Ninguém encontrou uma matéria até hoje que não seja desses átomos. Eu até falo que você vê que para fazer um universo, a receita é fácil, né? Você basta ter 92 ingredientes e mãos divinas. O problema é as mãos divinas, né? Se você tiver mãos divinas, você vai conseguir. Então, esse universo, esse planeta, esse aqui, Terra, viveu bilhões de anos, sem a nossa incômoda presença. Nós somos um ser muito recente, há apenas 250 mil anos. Só que a Terra tem 5 bilhões de anos. Todo o combustível do Sol dura 10. Vamos tomar cuidado porque já chegou na metade. Quer dizer, agora tem amigos meus preocupados porque agora eu falei com eles que o Sol só tem metade do combustível para gastar, né? E quando acabar o combustível, aí danou-se a Terra também. Não tem jeito, aí não tem salvação. Não há nave espacial que vai resolver. Os americanos acreditam que sim, mas eu acho que não. Enfim. Mas voltando à verdade, à questão concreta. Várias espécies já foram extintas. A mais famosa são os dinossauros, há 70 milhões de anos. Foram extintos. Ora, a natureza pode extinguir a espécie humana e continuar tranquilamente o seu percurso pelos outros 5 bilhões de anos. Porque, sabe, nós viramos uma presença incômoda. Nós não temos o poder de destruí-la totalmente, mas estamos ferindo profundamente. E ela está enlouquecida, desequilibrada, né? Hoje fez esse frio aqui em Caxias do Sul, pode ser que amanhã de manhã venha um sol de rachar. E a gente vai achar natural, porque atualmente não tem mais aquela regularidade das estações. Então eu creio que ou nós cuidamos de melhorar esse mundo, ou vamos todos naufragar com ele. Gente, obrigado, uma boa noite, que Deus nos encoraje, e vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Obrigado.